Então, o tema que a gente vai falar é justamente o que está no título. Estava em discussão esses dias, esses últimos meses, na verdade, os 2 meses atrás, na Itália se começou a discutir a proposta de lei que proíbe, as notícias dizem que proíbe o inglês, mas a ideia é proibir todas as línguas estrangeiras nos seus usos oficiais, o que significa, estou indo aqui as matérias do lado, na próxima live eu vou deixar na tela também para as pessoas acompanharem junto comigo, mas hoje eu não consegui fazer isso. Mas falando um pouco sobre a proposta de lei. A proposta de lei é, então, ter uma multa, ou, na verdade, é uma proibição e a punição é a multa, né? Então, se proíbe que a utilização de línguas que não sejam o italiano em comunicações oficiais do governo, e além disso, por exemplo, se você for fazer alguma divulgação de algum imóvel ou serviço, você também não pode usar, de acordo com esse projeto de lei, que não foi aprovado ainda, você não pode usar uma língua estrangeira. No caso, então eu não poderia colocar algum anúncio com o escrito em inglês for rent, que seria para alugar, porque estaria violando, então, essa lei, caso ela seja aprovada do jeito que ela está hoje em dia. Então, e além disso, então, além das comunicações oficiais do governo, além dos órgãos do governo não poderem usar línguas estrangeiras, incluindo especificamente o inglês, porque é a língua assim que dificilmente alguém divulga algum serviço em alemão ou em francês, é mais realmente pelo inglês, mas se aplica a todas as outras línguas. E as multas para punir quem desobedecer essa medida seria de 5 mil a 100 mil euros para as pessoas que usarem, por exemplo, o inglês ou outras línguas estrangeiras, que não seja o italiano, nas suas comunicações oficiais. O problema, e aí, nós podemos pensar assim, qual que é a ideia dessa proposta de lei? É justamente defender, segundo quem propôs a lei, né, não foi necessariamente, não está diretamente associada à primeira-ministra aqui, tá? É um outro cara aqui, que é o Fábio Rampelli, parece que fez a proposta, mas ele faz parte do partido que está no governo, da Giorgia Meloni, e eles são alinhados ideologicamente, né? E a ideia, então, aqui, esse tipo de lei, como eles dizem, protejam o idioma italiano de ser, como eles põem aqui, degradado por conta da constante contaminação de outras línguas, especificamente do inglês, né? Que a gente sabe que é a língua que acaba invadindo esses espaços, né? Então, para se combater, por exemplo, a infiltração de uma língua que não só aparece em contextos específicos, mas que aparece em todos os contextos da vida cotidiana das pessoas. Então, por exemplo, se alguém é um chefe executivo de uma empresa, ele não é chamado de diretor executivo, por exemplo, ele é chamado de CEO. Então, esse tipo de nomenclatura, esse tipo de uso de acrônimos, que são aquelas siglas, né? De acrônimos e siglas em inglês para designar cargos, para designar funções. Então, a pessoa não trabalha com serviço ao cliente, ela trabalha com customer service. Esse tipo de invasão, vamos dizer assim, é o que o projeto de lei procura combater. Alguns podem argumentar que esse tipo de projeto de lei quer proteger as pessoas que, por exemplo, não falam inglês, porque vamos concordar que nem todo mundo que não está no país que fala inglês vai falar inglês de forma fluente, vai conseguir acessar todos esses meios se ela não tem o conhecimento da língua, o conhecimento prévio da língua. Algumas palavras já foram sistematizadas, já foram muito bem divulgadas. Então, por exemplo, se alguém disser e-mail para falar de e-mail, ou e-mail, ou qualquer variedade dessa palavra em inglês, que é electronic mail, tudo não teria problema, todo mundo acho que conseguiria perceber. Mas agora, se fosse uma palavra como, por exemplo, budget, meeting, esse tipo de vocabulário que aparece muito em empresas globais, que estão ligadas ou que têm sede, ou que estão ligadas a outras empresas pela Europa ou nos Estados Unidos, a quantidade de palavras e uso da língua inglesa como língua oficial dentro da própria empresa é muito grande. Para esclarecer, não se vai proibir o uso de forma no meios informais, no bar, as pessoas podem continuar falando inglês ou outra língua estrangeira, não se pode usar em meios oficiais. Isso quer dizer que um bar não pode anunciar, por exemplo, o nome de algumas bebidas, não pode anunciar drinks, ele tem que falar bebida mesmo, no caso em italiano, para poder anunciar esse tipo de bebida. Não se pode colocar, por exemplo, aquelas casas de steakhouse que tem muito como Outback e outras, não se poderia anunciar o menu em inglês, teria que ser anunciar o menu traduzido para que não
para que as pessoas evitem essa multa de 5 a 100 mil euros. E a justificativa também seria não degradar a língua. Agora, vamos pensar, o que seria degradar a língua nesse sentido? E eu vou aqui dar alguns exemplos de palavras que são corriqueiras do nosso dia a dia, já fazem parte do nosso vocabulário, e são em inglês, por exemplo. Se pensarmos até em palavras que... Eu não vou nem incluir aqui palavras que são já portuguesadas, ou, no caso, italianizadas, se for o caso da Itália, mas eu vou usar o português como exemplo, que acho que fica mais próximo da maior parte das pessoas que vão ver esse vídeo. Então, palavras como deletar, que vem do delete, do inglês, é um exemplo de palavras que foram já aportuguesadas. A palavra esporte mesmo, vem do inglês sport, então já são palavras que fazem parte do vocábulo do dicionário, e dificilmente alguém se oporia ao uso dessas palavras, uma vez que elas já estão adaptadas à realidade linguística da maior parte do país. Agora, por exemplo, a palavra e-mail mesmo, que eu usei de exemplo. Essa palavra é uma palavra completamente estrangeira, vem de electronic mail em inglês, e só que ela, porque os sistemas de informática são feitos nos Estados Unidos, exportados para os países que usam esse sistema, esses sistemas já vêm com o seu próprio vocabulário, com a sua forma de falar, basicamente. Então, e-mail acabou se generalizando, e ao invés de falar correio eletrônico, que deveria ser a tradução ao português, por exemplo, já só se usa e-mail, e vamos dizer assim, talvez em poucos casos, algumas pessoas nem entenderiam o que significa correio eletrônico se vissem em algum meio digital, já que não se usa mesmo. Como eu disse, esse tipo de proibição não leva em conta o uso generalizado à realidade linguística da fala. Então, se a ideia é proteger a língua para facilitar a comunicação, para que a língua não morra, essa ideia de que uma língua não vai morrer, que a língua tem que ser protegida para não morrer, na verdade está dificultando a comunicação para pessoas que, por exemplo, não têm ideia de como que seria a tradução de e-mail para correio eletrônico. Nesse tipo de proibição, a gente vê que nisso não há nenhuma exclusividade da Itália. A proposta de se proibir línguas estrangeiras, o uso de línguas estrangeiras com foco específico no inglês, que é a língua franca, é a língua que invade todos os meios, não é única e exclusiva da Itália. A França já faz isso desde os anos 90, ela tem um órgão oficial que se chama Academia... agora não lembro o nome, é a Academia Linguística Francesa, Academia da Língua Francesa, Academia Francesa, chama Academia Francesa, que fiscaliza o uso, ou fiscaliza ou padroniza, regula o uso da língua francesa em todos os territórios, não só na França. Isso acontece na Espanha também, tem a RAE, que é a Academia Real da Língua Espanhola, que fiscaliza o uso oficial em meios de publicidade, em mídia, de todos os países que falam espanhol. Então, a gente tem esses meios regulatórios que na França, por exemplo, já se faz uma caça, já se procura caçar esse tipo de termos dos anglicismos, né, termos que vêm do inglês, e outros termos estrangeiros, e que não foram ainda afrancesados. E se busca sempre condenar o uso e até proibir em linguagem oficial. Eu lembro de ter visto até uma matéria há pouco tempo, dizendo que não para vocabulário, por exemplo, gamer, né, as pessoas que usam muito esse vocabulário para jogar online, a comunicação oficial do governo francês não poderia permitir que alguém se denominasse gamer, mas sim joueur, né, que seria o jogador em francês. E tudo bem, fazer uma recomendação desse uso, eu acho que é até interessante para quem não fala inglês, só que temos que pensar primeiro, não se fez nenhum estudo para saber qual é a incidência do termo joueur e o termo gamer, para ver se as pessoas identificam mais com o termo gamer do que o joueur. Eu digo isso porque plataformas de streaming, que a gente chama, elas têm esse nome de streaming, que é um termo completamente em inglês, né, que ninguém se propôs a traduzir, que seria transmissão, seria plataformas de transmissão. Só que, vamos dizer assim, se o governo agora baixasse uma lei parecida com essa na Itália e que penalizasse o uso de palavras estrangeiras em comunicações oficiais, a televisão deveria falar, por exemplo, um serviço, uma plataforma de transmissão lançou um filme novo, por exemplo. Eu entendo que, para quem está inserido nesse contexto, até possa ser um pouco claro o que significa uma plataforma de transmissão. Mas será que, até para as pessoas que não têm conhecimento da língua inglesa, não têm domínio da língua inglesa, falar plataforma de transmissão não é menos eficiente em termos de comunicação e de compreensão do que dizer streaming?
Porque esse tipo de, como eu disse, o e-mail. Se alguém disser, para uma pessoa que não tem conhecimento em inglês, para mandar um correio eletrônico, ao invés de dizer um e-mail, eu tenho sérias dúvidas. Claro que se vale muito a pesquisa e a aplicação de inquéritos, e enfim, ir para campo mesmo para pesquisar, mas eu tenho muitas dúvidas se as pessoas vão ter mais facilidade de entender correio eletrônico do que e-mail. E aí, nesse caso, é um daqueles casos em que essa adaptação, suposta proteção da língua, não corresponde ao que a língua é de fato. E não adianta, algumas palavras são adotadas porque elas estão muito presentes no dia a dia. Então, como muita gente que tem acesso à internet usa plataformas de streaming e estão acostumados a ouvir esse termo nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, falam esse tipo de palavra, não adianta querer lutar contra isso e resgatar uma palavra que, por exemplo, já nem é usada. Aí, nesse caso, você está buscando o contrário da preservação da língua, mas sim uma conservação de uma língua num estado específico, porque a língua, ela não vai acabar. As pessoas, esse aqui tem um medo, as pessoas aqui na Itália e outros lugares também, a gente já vai comentar de outros países, mas as pessoas têm medo da língua acabar por conta do empréstimo linguístico, né? De pegar palavras emprestadas de outra língua, achando que o fato de emprestar algumas palavras vai fazer com que a língua acabe. E eu acho engraçado porque a própria língua franca que nós temos hoje, a língua global, que é o inglês, tem eu não lembro agora o número exato, mas é em torno de 40% do seu vocabulário oficial, dicionarizado, ou seja, as palavras, o léxico em inglês, em torno de 40% vem do francês. E acho que seria muito pouco factível, acho que ninguém conseguiria defender que o inglês é uma língua que está acabando, uma língua que está sob risco de morrer porque ela tem muitas palavras em francês. Ou seja, durante o processo em que o inglês não era uma língua hegemônica, os Estados Unidos não tinha despontado, a Inglaterra sim, o Reino Unido era uma potência mundial e exercia o seu imperialismo, seu poder a partir da língua, mas os Estados Unidos, por exemplo, que a gente falando do vocabulário, 40% do vocabulário, especificamente dos Estados Unidos, né? Aqui no Reino Unido pode ter variação. Mas se os Estados Unidos não era essa potência e já sofreu tanta influência do francês, emprestou tantos termos do francês e hoje tem a sua língua como língua franca, inclusive com esses termos de francês, eu acho difícil pensar que uma língua morre desse jeito. A língua morre quando ela não tem mais falantes. Se os falantes atualizam a língua o tempo todo, usando palavras estrangeiras, mas em contexto da própria língua, a língua não está sob risco de deixar de existir. Isso é um ponto importante, ou seja, o que se pretende defender aqui? Uma ideia de língua que não existe, a língua não está em risco porque os falantes estão atualizando a língua, e por mais que usem outras palavras de outros lugares, isso só torna a língua mais rica, porque conforme sai uma nova tecnologia, o vocabulário que acompanha o uso dessa tecnologia ou de uma realidade social diferente vai ser o da época, ou seja, se hoje em dia nós estamos ligados por plataformas predominantemente estadunidenses, os termos como live, que é o que a gente fala o tempo todo, live, a gente vai fazer uma live, não uma transmissão ao vivo. Então, esse termo live, ele não vai matar pouco a pouco a língua, ele vai se incorporar à língua e ser usado dentro do contexto da língua.